Oi, turma. Estão vendo aqui? Aula 5, triângulo, retângulo. Hoje a gente continua falando do triângulo, retângulo. Todos conseguindo ver a tela? Sim, turma. Eu não consigo, eu estou vendo a tela também. Eu não estou vendo vocês. Então, se alguém puder falar sim. Você está vendo a tela, Ana? Está aparecendo, professor. Oi? Está aparecendo, Pedro? Sim. Legal. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Nós estamos falando do triângulo retângulo, né? Por que ele chama triângulo retângulo? Porque um dos ângulos desse triângulo mede 90 graus. Então, este ângulo aqui, ó, mede 90 graus. E a gente representa esse ângulo por esse quadradinho com um pontinho. Bom, então, vamos lembrar um pouquinho da aula passada, que eu falei para vocês que num triângulo retângulo, nós temos os catetos. Opa, deixa eu fazer esse lado direito. Ó, então, esse é o triângulo retângulo. Este é o ângulo de 90 graus. Em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado oposto ao ângulo, na geometria, quando nós falamos o oposto, então, veja bem, este ângulo de 90 graus está oposto a esse lado, ó, este lado aqui. E na geometria a gente interpreta em frente. Então, este ângulo está em frente do lado, desse lado aqui, que a gente considera o lado maior do triângulo, que chama hipotenusa. Hipotenusa. Os demais são catetos. Deixa eu... Esse é o cateto A. Vou chamar de A, mas também poderia chamar de B. Não tem uma ordem certa, tá bom? E esse é o cateto. Se eu chamei o outro de A, o outro vai ser B, e a hipotenusa a gente chama de C. Então, a gente viu aquela fórmula: C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Uma fórmula que nós precisamos ter em mente. Outra coisa que eu falei, turma, é a relação pitagórica, né? Os triângulos pitagóricos. O que eu falei para vocês? Que num triângulo retângulo,
nós podemos ter as seguintes relações, as seguintes proporções entre os lados. Então, por exemplo, se eu falo que esse cateto é 3, o outro cateto é 4, então a hipotenusa ela vai valer 5. Então, este também é chamado triângulo pitagórico. E nos exercícios, muitas vezes, no Enem, ele usa essa propriedade dos triângulos retângulos. Então, muitas vezes, puxa, vou ter que fazer essa conta aqui enorme, né? Mas aí, de repente, o triângulo ele está nessa proporção, 3, 4, 5. É lógico que muitas vezes, né? Ó, vamos ver aqui, dar um exemplo, né? Então, por exemplo, esse triângulo, a gente multiplica, por exemplo, eu vou falar que esse triângulo mede 13 vezes 5, que é igual a 15. Se eu usei esse cateto é 3, o outro vai ser 4 vezes 5, vai valer 20, né? E a hipotenusa, quanto que vai valer? Né? A hipotenusa, na proporção 3, 4, ela também vai ser necessariamente 5. Então, quando a gente viu que aqui a gente multiplicou tudo por 5, então essa hipotenusa também ela vai ser multiplicada por 5. Então, este cateto, o valor dele será 25. Será que isso é verdade? Então, quando você tiver, né, você pode fazer essa conta. Ó. 25 ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é a aplicação dessa fórmula aqui, né? Então, vamos ver se isso é verdade, né? Então, vamos ver quanto que é 25 ao quadrado. Então, se a gente fizer as contas, 625. 20 ao quadrado, 400. Então, turma, quanto falta aqui para dar 625 desse lado aqui, ó? 225? Que justamente é o valor de 15 ao quadrado. Se vocês fizerem as continhas aí. Então, veja bem, ó. Isso é verdade, tá? 625 de um lado, e aqui 400 mais 225 também, 625. Bom, então, vai aparecer vários triângulos e você analisa, né? De repente, você não precisa fazer a continha aqui do Pitágoras, né? Aplicar a fórmula do Pitágoras. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vou dar um... Será que esse triângulo segue a regra pitagórica?
que eu falei? E aí, turma? Se ele segue, se ele tem o padrão. Então, o padrão é esse, ó. Cada valor aqui, ó, se ele segue se ele é um triângulo pitagórico, um dos lados, os três lados tem que estar na proporção 3, 4 e 5. Então, como que vocês fariam isso? Ó, o lado menor é o lado que seria 3, né? Então, vamos ver quanto que dá 63 dividido por 3. 21. Então, eu fiz 63 dividido por 3. Achamos 21, ó. Aqui seria 84 dividido por 4. Quanto que vai dar, então? Vamos fazer aqui, ó, 84 dividido por 4. Olha só, turma. 8 dividido por 4. 2. 2 vezes 4, 8. 4 dividido por 4, 1. Então, vocês viram que a proporção, ó, 63 dividido por 3. E a mesma coisa que 84 dividido por 4. E agora a gente vai ver se 105 dividido por 5, né? Porque o 5 é a hipotenusa, né? Então, 20 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Então, vocês entenderam essa relação, turma? Como eu entenderia, como que eu descobriria se esse triângulo é pitagórico ou não, né? Por exemplo, se esse lado é o menor, ele está na proporção 3. Então, eu dividi 63 por 3. Achei 21. Este daqui, que é o cateto maior, ele estaria na proporção 4. Então, eu fiz a divisão 84 por 4, achei 21. Ó, turma, se um lado é 21, se a divisão, né, deu 21 aqui, 21 aqui, provavelmente esse lado, ele é 5 vezes 21. O que a gente comprovou com essa conta aqui. Então, vão surgir muitos exercícios que eu sugiro que vocês deem uma olhadinha aí para verificar se ele é pitagórico ou não, tá? Que aí facilita as contas na resolução do problema, tá bom? Alguma dúvida? Então, isso foi uma revisão que a gente viu na aula passada, né? Hoje, nós vamos ver um outro assunto muito importante, que se chama relações métricas. Num triângulo vamos por assim, ó, em um, né? Em um triângulo retângulo. E essas relações métricas, turma, vai ser onde a gente vai começar a falar sobre seno
cosseno e tangente. Pelo menos esses três a gente tem que saber. Então, bora lá. Então, eu vou pôr essa apostila, tentar pôr lá no Drive hoje, tá bom? Essa daqui é a aula de triângulo retângulo. Então, a gente tem a parte da semana passada e a parte dessa semana, tá? Então, ó, eu vou falar aqui, ó. Vocês têm tudo isso daqui, a teoria, mas eu vou fazer passo a passo aqui, tá bom? Para a gente acompanhar passo a passo. Então, vamos fazer um triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu consigo. A hipotenusa é sempre mais difícil, não? Agora foi. Então, nós temos um triângulo retângulo aqui e vamos escolher um ângulo aqui, ó. Por exemplo, chamei de alfa. Eu vou relacionar esse ângulo alfa com esses lados aqui do triângulo. Então, agora, veja bem, ó. O ângulo alfa está aqui, ó. Aqui está um cateto. Esse cateto, ele não está na frente do ângulo. Então, a gente vai chamar ele de cateto. Como que a gente chama? Quando ele está em frente do ângulo? Cateto oposto. Então, esse cateto aqui, ó, ele vai ser o cateto oposto. E esse que está do lado do ângulo, vamos chamar de cateto adjacente. Adjacente. E aqui nós vamos chamar de hipotenusa. Então, quando eu relaciono o ângulo alfa com esses lados, surgem o conceito de seno, cosseno e tangente. Então, ó, se eu chamo assim, ó, seno de alfa, que é esse ângulo, ele vai ser o cateto oposto. Eu vou pôr a abreviação, tá, turma? CAT-OP dividido por hipotenusa. Vou chamar de IP. Quando eu relaciono este cateto com a hipotenusa, o cateto adjacente com a hipotenusa, eu tenho o cosseno. Vou chamar cos alfa, que vai ser cateto adjacente, CAT-AD, J, dividido pela IP. E agora eu vou relacionar, a gente relacionou os catetos com a hipotenusa, e agora eu vou relacionar os catetos entre eles. E quando eu relaciono os catetos entre eles, eu tenho a tangente. E a tangente de alfa vai ser cateto
oposto sobre cateto adjacente. Ô, professor, Oi? o seno tá no oposto ou adjacente? O seno é um cateto oposto sobre a hipotenusa. O Tá, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. não, mas o cosseno ele tá na vertical ou na horizontal? Ah, você diz no. Vamos chegar lá. Calma. Não, Você diz professor. na aqui, né? Nesse. Onde é o Não, cosseno. não, a minha dúvida é, o cateto oposto representaria o cosseno? Não. O cosseno é essa relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. É a relação desses dois lados aqui. O seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. E a tangente, a relação entre os dois catetos, tá bom? É que essa não é a minha dúvida, professor. Não é sua dúvida ainda? Não, eu tô perguntando, ó, o seno, Hum, dentro no triângulo retângulo, o seno estaria onde? Esse seria o cateto oposto ou adjacente? não, ele não. Ó, o seno, a gente vai definir o seno como a relação. Veja bem, nós estamos relacionando dois lados, ó, este e este. Então, é a relação, ele não é nenhum nem o outro, mas a relação entre os dois lados, tá bom? Tá bom, professor. O adjacente é a relação entre, desculpa, o cosseno é a relação do cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a relação entre os catetos, tá bom? Ele não, assim, aqui estão as fórmulas, ó, também estão descritas aqui. Nós podemos também, turma, escolher outro ângulo, ó. Este ângulo daqui, ó, que eu vou chamar de beta. Então, só quero deixar claro uma coisa para vocês, tá? Agora eu venho deste ângulo aqui, ó. Quem que vai ser o cateto oposto e quem que vai ser o cateto adjacente? Vocês estão vendo que para o ângulo beta, esse daqui vai ser o cateto adjacente e esse daqui vai ser o cateto oposto, porque ele está de frente, ó. Quando eu falei que o ângulo está de frente para o lado, é o cateto oposto. Quando ele está do lado do ângulo, ele é o cateto adjacente. Mas, como é o primeiro dia que nós estamos falando disso, eu não vou misturar os dois ângulos, tá bom? Assim, então vamos só ficar com este ângulo. Opa! Ficar só com o ângulo alfa. Tá bom? Para a gente não confundir as coisas. O importante é a gente lembrar que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas depois, turma, a gente volta e faz essa relação dos dois ângulos aqui, ó. Tá bom? Agora, vamos ver as aplicações, né? Ó, dentro do triângulo retângulo,
nós temos alguns ângulos que vão ser notáveis, que a gente vai chamar o ângulo de 30, ângulo de 45 e ângulo de 60. Então, esses daqui, turma, geralmente, nos vestibulares, eles não dão o valor. Então, a gente precisa saber decor. Por exemplo, se tem um ângulo que não está... Por exemplo, ângulo de 50 graus. O ângulo de 50 graus, ele não é considerado ângulo notável de um triângulo retângulo. Então, este ângulo, quando cai num exercício, numa questão de vestibular, a banca fornece o valor de seno, cosseno e tangente, tá? Agora, esses daqui é muito difícil, porque esses a gente precisa saber decor, tá bom? Como que a gente constrói essa tabela, turma? Olha só. Se um dia você estiver lá na prova e esquecer. Então, ó. Perdão. Vamos escrever aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Quais os ângulos notáveis? 30, 60. Opa, esqueci 45. 45 e 60. Acho que eu dei pouco espaço aqui, viu? Então, vou ensinar. Existe a musiquinha na internet, tá, turma? Só que eu não vou cantar aqui, porque senão eu vou mostrar o meu lado desafinado. Então, não vou me arriscar de cantar essa musiquinha para vocês. Mas se vocês procurarem no YouTube, existe uma musiquinha também que ajuda a decorar os valores. Mas, por exemplo, você está na prova, você não vai poder cantar, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó? Na fileira aqui do seno, a gente vai marcar 1, 2, 3. Na do cosseno, a gente vai inverter. 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Divide tudo por 2. E agora coloca a raiz no numerador. Aqui, ó, raiz de 1 é 1, então a gente não vai colocar. Mas aqui, que raiz de 2 e raiz de 3, a gente coloca a raiz. E na tangente, a tangente não tem um macetinho como do seno e do cosseno. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, de 45, 1, e de 60, raiz de 3. Bom, vamos ver exemplos, né? Fazer exercício, para ver como que funciona aplicar essas fórmulas todas. Então, primeiro tipo de exercício que eles pedem. Tem 3 cidades que juntas, se a gente pegar a cidade A, B e C, elas formam um triângulo retângulo. Então, vamos lá. 3 cidades A, B e C são interligadas por estradas, conforme mostra a figura. Então, olha só, a gente tem um triângulo retângulo e cada lado representa, do triângulo, representa uma estrada, isso. Aí ele fala assim, as estradas AC e AB são asfaltadas. Então, essa estrada é asfaltada e essa também.
A estrada CB, que é essa daqui, será asfaltada ainda este ano. Sabe-se que a C tem 30 quilômetros. E que o ângulo entre o lado AC e o lado AB mede 30 graus. E que o triângulo ABC é retângulo. Qual é o comprimento em quilômetros da estrada que será asfaltada? Então, ele quer saber o comprimento de... Ele chamou aqui de CB, né? O lado CB. Então, vamos analisar, né? Temos um triângulo retângulo. O ângulo em questão que foi dado no exercício é esse. Então, esse daqui, ó, o lado CB, em relação ao ângulo 30, vai ser o oposto, né? Este ângulo AC, desculpa, esse lado AC, em relação ao ângulo de 30 graus, vai ser o cateto adjacente. Estão acompanhando, turma? Alguma dúvida na determinação do cateto oposto, cateto adjacente? Tá tudo claro para vocês? Sim, professor. Tá bom. Então vamos continuar. Ó. Então, o exercício de aplicação, né, das relações métricas, a gente pode usar seno, cosseno ou tangente. Aqui, não falei dela, mas aqui é a hipotenusa. Mas ela não fala nada da hipotenusa, né, do valor do lado AB. Então, como que a gente vai determinar, turma? A gente sabe que o seno de 30 seria cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O cosseno de 30, vou pôr só adja. Vai ser o cateto adjacente. Acho que cabe aqui, vai. Cat adj sobre hipotenusa. E a tangente de 30, cat op sobre cat adj. Quais os dados que eu tenho do problema? Ó, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Tá vendo que eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto? Então, qual fórmula que tem o cateto adjacente e o cateto oposto? Ó? Tangente, né? Então, para esse exercício, vou utilizar tangente de 30. É o cateto oposto. Ó. Quem que é o cateto oposto ao ângulo de 30? É o X. Quem é o ângulo adjacente? Quem é o lado, desculpa, adjacente a esse lado de 30? Misturei tudo de novo, né? Quem é o ângulo, quem é o lado adjacente ao ângulo de 30? Esse daqui, ó, 30 quilômetros. Esse exercício provavelmente não tem informação, né? De quanto que é a tangente de 30, ó.
Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Então, bora substituir. A gente substitui aqui, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x dividido por 30. O que a gente faz agora? Multiplica em cruzes. Multiplica em cruz. Então, vai ficar, ó, 3 vezes x igual a 30 raiz de 30 raiz de 3. Correto, turma? Isola o x, então o 3 vai passar dividindo. 30 raiz de 3 dividido por 3. Vamos ver se tem já alguma alternativa. 30 raiz de 3. Opa! Mas tem o dividido por 3, então não é a A. Por quê? O que está faltando fazer? Eliminar, né? Simplificar 30 por 3, né? Então, o 30, a gente pode escrever 3 vezes 10. Então, o que isso facilita? Ó, eu posso calcular, cortar. E o resultado vai ser o quê? 10 raiz de 3. Então, x igual achamos a alternativa de bola. Difícil? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, deu para entender, professor. Meu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos para o segundo exercício? Todos vendo? Segundo exercício, ó, o voo do 14 bis, em que Santos Dumont ganhou o prêmio do Aeroclube da França, percorreu 60 quilômetros, ou melhor, 60 metros, a uma altura de aproximadamente 3 metros do solo. Veja a seguir o esquema que representa a descida do 14 bis até o solo numa trajetória retilínea. Determine a distância máxima de aproximadamente, ou melhor, aproximada que Santos Dumont teria percorrido no início da descida, até o momento em que atingiu o solo. Olha a pegadinha desse exercício, turma. Ele falou que o Santos Dumont percorreu 60 quilômetros, ou melhor, 60 metros, né? A uma altura de 3 metros do solo. Ele quer saber a distância dessa parte aqui, ó.
que vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Mas aí, turma, a gente se confunde aqui, porque ele falou que ele percorreu. Então, esses 60 metros aqui não é nem nada do triângulo, tá? Ah, então, ele quer saber a partir desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui, ele quer saber a distância máxima que Santos Dumont teria percorrido do início da descida. Então, o início da descida é aqui, ó. Então, nós temos os dados, ó. Este, vamos achar esse, e temos o ângulo de 14 graus. 14 graus não é um ângulo notável. Então, olha só, o exercício ele forneceu seno de 14, cosseno de 14 e tangente de 14. Então, o exercício vai trabalhar com esse ângulo de 14 graus dentro desse triângulo aqui, onde um cateto é 3 metros e a hipotenusa vale D. Então, aqui é a hipotenusa. E aqui é o cateto. Que cateto é esse, turma? Ele não está na frente do ângulo? Oposto. Então, ele é o cateto oposto. Então, nós temos cateto oposto e hipotenusa. Quem será que a gente vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, correto? Isso mesmo. Então, seno de 14 vai ser igual o cateto oposto, que é 3, dividido por D, a distância, né? Que é a hipotenusa. Ele falou que o seno de 14 é 0,24. Vamos lá, 0,24. Igual a 3 dividido por D. Ó, turma, para a gente não se confundir, ó. Então, o 0,24 eu posso colocar um embaixo só para multiplicar em cruz, né? Então vai ficar assim, ó, 0,24D igual a 3 vezes 1, que é 3. Passa o D dividindo, vai ser igual a 3 dividido por 0,24. Ixi, essa conta aí, turma. Vocês fazem na raça? Professor, peraí que eu fiquei na dúvida aqui. Por que você pegou o seno de 14 mesmo? Porque eu tenho o cateto oposto, que é o cateto de 3 metros, aqui. E eu tenho a hipotenusa, né, que eu quero achar. Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno. Tá bom? E os 60 metros é de onde mesmo? 60 metros foi o que ele, digamos assim, ó. Vamos. É um dado que ele falou assim,
o avião do 14 bis, ele andou 60 metros, e depois ele começou a considerar a partir daqui, ó, na hora que ele vai descer, né? Então, ele andou 60 metros, ó. Isso daqui seria os 60 metros. Então, ele não entra no problema porque ele não está no triângulo retângulo, né? Entendeu? Ok. Agora vamos fazer a continha, né? 3 dividido por 0,24. Como que a gente faz, turma? Qual o primeiro passo? Corta o zero. Que corta o zero, ok? Corta o zero, professor. Põe iguala as casas decimais. Então, agora eu tenho duas casas decimais. Então, agora eu vou cortar, agora eu corto a vírgula e faço assim, ó, 300 dividido por 0,24. Turma, 0,24 não faz sentido, né? Porque esse zero aqui, se eu tirar ele, vai dar na mesma, né? Concorda comigo? É. Então vamos começar aqui, ó. Vamos fazer 30 por 24. Dá 1. Então 30 por 24, 6, né? Trinta menos 24, 6. Abaixamos o zero. Aí vamos ver, 24, ó. Se eu for multiplicar por 3, 3 vezes 4, 6. Opa, 3 vezes 4, 6, olha. 3 vezes 4, 12. 72. Passou, né? Então, a gente vai usar 2, né? Que dá 40 aí. 2 vezes 24, 48. Certo? Então, 60 menos 48. Se eu não me engano, dá 12. 12 dá para dividir por 24? Não dá, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pôr um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora ficou 120 por 24. Eu sempre tomo como base o 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 11. Opa! Aqui deu certo, ó. Então, 5 vezes 24 dá 120. Acabou. Então, nós achamos que a distância que esse 14 bis começou a pousar, né? É de 12,5 metros. Esse é o segundo problema. Dúvidas? Não. Alguém tem alguma dúvida?
fazer mais um, turma? E depois a gente encerra a aula, tá bom? Vamos ver esse terceiro exercício. Ó. Um avião parte da cidade A com destino à cidade B. Então, olha só, você viu como eles usam cidades, né? Então, aqui é a cidade A e aqui é a cidade B. Por erro de orientação, seguiu rumo ao leste. Então, aqui é o leste, ó. Esse sentido aqui é o leste. Após percorrer 54 quilômetros, o piloto detectou o erro e fez um giro de 120 graus. Então, olha só, ele andou 54 quilômetros e aqui, ó, ele girou 120 graus para ir no sentido da cidade B. Aí ele fala assim, corrigindo assim a rota rumo à cidade B. Qual a distância percorrida pelo avião nessa viagem? Olha só. Qual que é a pegadinha do exercício aí? Então, do A ele foi para o ponto B. Opa, desculpa, para o C, né? Do A ele foi para o C. E daqui ele fez um... Não ficou reto. E daqui ele foi para o B. Ixi, não vai ficar com... Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né, turma? Vamos imaginar que é um triângulo retângulo, tá? Só que ele falou aqui, turma, ó, que ele deu uma volta de 120 graus para ir no sentido de B, né? Ele andou 54 quilômetros, chegou no ponto C, deu uma virada de 120 graus e foi no sentido de B. Ó. Ele quer saber qual é a distância dessa viagem. Então, a gente sabe que ele andou 54 quilômetros, mais essa distância aqui, que a gente não sabe, que é o de C para B. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo. Que ângulo que a gente vai trabalhar, hein? Olha, turma, essa é a grande pegadinha do problema. Esse ângulo a gente não sabe. Esse ângulo é de 90. Mas a gente sabe aqui, ó, que o ângulo externo a esse triângulo é 120. Então, a soma desse ângulo aqui, ó, do ângulo alfa, mais 120, dá 180, né? Então, esse ângulo alfa, mais esse 120, é igual a 180. Aí a gente vai fazer alfa igual a 180 menos 120. Isso vai dar 60 graus, certo? Então, esse ângulo alfa aqui é igual a 60 graus. Nós temos cateto. Então, ó, esse lado aqui é adjacente. Então, nós vamos ter cateto adjacente
sobre hipotenusa, que é essa parte aqui, que é o D, né? Então, isso vai ser o quê, turma? Seno, cosseno ou tangente? Cateto adjacente sobre hipotenusa? Cosseno de 60. Então, vamos lá. Cateto adjacente vale 54. Vamos ver quanto que vale o cosseno de 60. Então, aqui está 60 e aqui está o cosseno. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2, ou meio, 0,5. Então, vamos lá. 1 sobre 2 é igual. Cateto adjacente, 54. Hipotenusa é o D, né? E vamos multiplicar em cruz. Deixa eu melhorar o D ali, que pareceu o alfa, né? Então vai ficar, ó, 1 vezes D igual a 54 vezes 2. Então a distância, né, de C para B, que é a hipotenusa, vai ser 54 vezes 2, que vai dar 108. Resposta do exercício? Não, tem que tomar mais de 54. Isso. Vai ser esse valor mais a hipotenusa que a gente achou. Então, a distância total, né? Vou chamar de a distância percorrida, né? Pelo avião, vai ser 54 mais 108. Isso vai dar 162 quilômetros. Cuidado, hein, turma? Se isso fosse tivesse alternativa, com certeza teria 108 e 162, né? Mas tem que lembrar que o exercício pediu todo esse percurso aqui, ó. Todo esse percurso. Então tem que somar os 54 mais os 108, tá bom? E é isso aí, turma. Professor, só para lembrar, esse Hum. 180, ele veio 108. da onde mesmo? Ah, esse 180? É. Esse daqui? Ó, a soma do 120 mais o ângulo alfa forma 180. É um ângulo, eles formam 180, né? Então, aqui eu tenho um ângulo externo. Certo. Então, eu uso... Eu quero saber... Eu só tenho seno, cosseno e tangente do ângulo interno, né? Então, eu tenho que determinar esse valor, né? Aí eu faço 180 menos 120, que dá 60 graus. Tá Pera, bom? você fez 180 menos 120? Isso. Cadê o 180? O 180 é tudo. É tudo isso daqui, ó. É a soma desses dois, ó. Ah, tá. Tá bom. Eu sei esse daqui, né? Se esse é 120,
Então, quanto que vai ser esse daqui, né? Ah, A tá gente bom. faz 180 menos 120. Daí você teve que achar o cosseno de 60. Isso. Que no caso é Beleza? esse. Que no caso é o que tá no ângulo B aqui. Não, é esse ângulo aqui, ó. A gente usou esse daqui, tá bom? Tá. Tá bom, então. Ok, então, Pedro. Mais alguma dúvida, turma? Bom, eu vou encerrar a aula agora, né? A gente teve uma hora de aula, né? E eu peço para vocês tentarem fazer os exercícios, né? Qualquer dúvida, tragam esses exercícios, né? Na sala de aula, aqui para a gente resolve. Na semana que vem, ó, sobraram o 4 e o 5. Na semana que vem eu retomo, faço mais 2 desses exercícios com vocês, tá bom? E depois a gente começa as relações dos triângulos não retângulos, que é a lei do cosseno e a lei do seno, tá bom? E tudo, então a gente deixa tudo isso para a próxima aula. Muito obrigado pela Beleza, então. participação. Espero que tenham gostado da aula. E uma boa noite e um bom descanso para vocês, tá? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, professor. Vitor. Boa noite, Pedro. Espero que a geometria vocês estejam tirando de letra aí. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa noite e até segunda que vem. Tchau, turma. Boa noite. Ô, professor, você Oi, pode me tirar uma dúvida, por favor? claro. É, eu tô com uma dúvida que é, tipo, se um ângulo de 120 graus, um cosseno de 120, ele equivale ao cosseno de 60? Tipo, ele vai valer meio também? Cosseno de 120? Isso, tipo, é um ângulo de 120 graus. Vamos ver aqui. Eu vou te esclarecer essa dúvida quando a gente talvez entrar em trigonometria. Ah, tá bom. Beleza. Porque aí a gente vê. Quer ver? Ó, deixa eu entrar aqui. Vou compartilhar a tela de novo. Por exemplo, ó, uma relação que a gente tem é que, por exemplo, o seno desse ângulo aqui é a mesma coisa que o cosseno desse daqui. Mas não necessariamente ele vai ser, o seno de 60 vai ser igual ao de 120, tá? Depois a gente, depois quando eu entrar no círculo trigonométrico, a gente vê isso, tá bom? Com Tá bom. com mais calma. Ah, beleza, então. Obrigada, Tá professor. bom, Isadora? Obrigada. Boa Imagina. noite. Uma boa Obrigada, noite e viu? bom descanso para vocês. Pra você também. Isso aí, vou fechar a turma. Você tá aí, Ana? Então eu vou fechar a turma, gente. Uma boa noite para vocês. Um bom descanso.